Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o professor Henrique. E, pessoal, nós estamos começando aqui um projeto novo. E nesse projeto a gente vai fazer basicamente toda a nossa física focada principalmente na resolução de exercícios. A parte teórica do assunto, a explanação teórica do assunto, eu sempre vou fazer de uma forma sucinta e rápida, com o quadro já pré-moldado, mas a ideia é pelo menos fazer uma resolução de 5 exercícios por aula. A nossa ideia aqui vai ser começar pela lei de Coulomb. Eu estou fazendo o acompanhamento dos meus alunos de terceirão, portanto, a primeira aula, que seria a parte de eletrização e a parte de quantização de carga, a gente já teve, nós já tivemos uma aula de exercícios. Então, a gente vai começar já da segunda aula, que seria a lei de Coulomb. Então, galera, como eu já falei, a parte teórica do nosso assunto será a parte mais rápida, será a parte na qual a gente vai comentar de uma forma super sucinta. E o nosso foco é a resolução de problemas, que eu acho que é onde a física realmente pega mais para os alunos em geral. Então sejam todos bem-vindos, vamos começar os nossos trabalhos. A ideia aqui é fazer um vídeo rápido, no máximo 20 minutos, com a resolução de exercícios. Vamos ver se a gente consegue, nesse tempo, fazer tudo, beleza? Então, meus queridos, vamos dar início aos nossos trabalhos. A gente vai falar hoje aqui sobre a nossa parte da eletricidade, começando com a famosa lei de Coulomb, né? Qual que é a ideia da lei de Coulomb? Bom, a lei de Coulomb vai falar sobre a força elétrica. A gente vai focar na modelagem matemática, nas proporções e nos gráficos em cima desse nosso assunto, certo? Então, começando aqui com o nosso primeiro tópico. Bom, a lei de Coulomb em si, como eu falei para vocês, ela envolve o conceito de força elétrica, certo? E essa força elétrica tem um detalhe bem importante por trás dela, que é o enunciado de Coulomb. Coulomb falou que essa força elétrica seria diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e que, por sua vez, a força elétrica também seria inversamente proporcional ao quadrado do fator distância, certo? Diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Onde eu evidencio isso? Na própria fórmula de Coulomb. Ó, ele fala para você o seguinte, que a força elétrica é K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Quem é Q1 e Q2? Q1 e Q2 são respectivamente as nossas cargas elétricas que estão interagindo entre si e que, por conta dessa presença de uma estar próxima pela outra, haverá essa força de interação, certo? Agora, quem é K? K é a nossa constante eletrostática, a constante que geralmente nós utilizamos no valor de 9 vezes 10 a 9, que seria o seu valor de vácuo. Mas caso você esteja fazendo uma questão, é necessário ser fornecido esse valor, até porque dependendo do meio esse valor varia. Então, se ele estiver falando uma questão que é de força elétrica na água, cara, a água não é o vácuo, então terá que ser fornecido K para você poder resolver a questão, tudo bem? Aí, o outro fator que nós temos é o fator distância, que é a distância entre as cargas. Quanto mais distante, menos força você tem entre elas. Obviamente, pense, duas cargas elétricas que estão próximas, vai ter bastante interação. Estando distante, pouca interação, né? E por último, obviamente, Fel, a nossa força elétrica, que é o que o Coulomb definiu. A força elétrica depende do produto das cargas, de forma direta, e depende de forma inversa com a distância elevada ao quadrado. Lembrando dos nossos detalhes aí, quais são eles? Ó, o primeiro detalhe é que cargas elétricas aqui, ó, com sinais iguais, sofrerão uma repulsão, sinais iguais, repulsão. E o outro detalhe é que cargas elétricas com sinais diferentes sofrerão interações de atração, beleza? Feita a nossa estrutura da fórmula, vamos dar uma olhada nas nossas proporções existentes entre essas nossas relações. A gente estava falando que a força elétrica depende do produto das cargas elétricas, de forma direta, e de forma inversa com a distância ao quadrado. O que significa isso? O que significa dizer que ela tem uma proporção direta com o produto das cargas e uma proporção inversa com a distância ao quadrado? Bom, isso quer dizer o seguinte, ó. Imagina que eu pego a carga elétrica Q1 e nela eu faço uma operação de vezes 2. O que vai acontecer com a força? A força receberá um vezes 2 também, ou seja, ao dobrar uma das cargas, dobra-se a força. Então, a nossa proporção, ela é direta. Então, olha só o que acontece. Se eu faço um vezes 2 em uma das cargas elétricas, na força você terá a operação de vezes 2. Se eu fizer um vezes 3 em uma das cargas, o que acontece com a força?
ela recebe 1 vezes 3 juntos. É uma proporção direta, né? Se eu fizer 1 dividido por 5 em uma das cargas, o que acontece com a força? A força também será dividido por 5. Essa proporção direta ela é muito fácil da gente compreender, né? Porque a gente usa ela durante o nosso dia a dia de uma forma, né, corriqueira. Então, por exemplo, se eu falar para você que um pão custa R$2, 2 pães custará R$4, 3 pães R$6. Ou seja, se eu triplicar a quantidade de pães que eu compro, eu triplico o meu gasto. Então a proporção direta ela é bem conhecida por nós. E aí a gente vai ter a nossa proporção inversa. A proporção inversa, ela já acontece no nosso cotidiano, mas às vezes a gente não pensa tanto na matemática da proporção inversa. Mas essa proporção inversa, ela mostra muito aquela nossa relação que existe entre a velocidade que você está no carro e o tempo de viagem. Por que as pessoas andam tão rápido nas estradas? Claro, tem porque são simplesmente idiotas de fazer isso, mas a ideia é simples. Mais velocidade, menos tempo de viagem. Ou seja, quando você anda mais rapidamente, o teu tempo diminui. A proporção é inversa, não uma proporção direta, certo? O que acontece em proporções inversas? O que acontece é que quando um número aumenta, o outro diminui. Olha só, se eu fizer 1 vezes 2 na distância, quando a proporção é inversa, a força vai ser o quê? Vai ser a conta inversa, será dividida por 2. Só que tem um detalhe. Nesse caso, não é 2. Por que não é 2? Pelo fato de você ter uma proporção inversa com a distância elevado ao quadrado. Então, como é que fica aqui a nossa conta? Se eu faço 1 vezes 2, lá na força, vezes, o inverso do vezes é dividido. Então, beleza, é um dividido. Mas não é dividido por 2. É dividido por 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A força será dividida por 4. Agora, se eu fizer 1 vezes 3 na distância, lembre-se, a minha força terá uma proporção inversa. Se eu faço vezes, a força será dividida. Por quanto? Por 3 ao quadrado e não por 3. 3 vezes 3 é 9, então a força será dividida por 9. E por último, a mesma operação que eu fiz antes, 1 dividido por 5. Se eu fizer 1 dividido por 5 na minha distância, o que acontece? A força recebe a operação inversa, dividido vezes. Só que com o número elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Certo? Então essa é a nossa ideia aqui. E isso vai me dar um gráfico, ó, mostrando como que é a força com relação à distância. Veja que nesse gráfico, ó, para pequenas distâncias eu terei altas forças. Já para grandes distâncias eu terei pequenas forças. Então esse gráfico aqui, ele também pode ser conhecido como um decaimento quadrático. Decaimento quadrático. Por que decaimento quadrático? Bom, porque à medida que aumenta a distância, decai a força, mas decai por um fator quadrático. Certo? Então, vamos dar uma sequência resolvendo exercícios sobre esse nosso assunto, tá? Eu botei uma lista de exercícios, essa lista de exercícios está na descrição desse nosso vídeo, certo? O primeiro exercício que a gente vai ter é justamente um dessas nossas proporções. Olha o que ele diz para você, ó. Em um determinado meio, uma carga elétrica Qzinha é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 na menos 2 metros de outra carga Qzão, certo? Ambas pontuais. A essa distância, a carga Qzinha é submetida a uma força repulsiva de 20 newtons. Se a carga Qzinha for reposicionada a uma distância 0,4 vezes 10 na menos 2 da carga Qzão, no mesmo meio, como que será a intensidade da força repulsiva entre as cargas? Olha só o que acontece, galera. Você tem duas cargas elétricas e uma força de interação entre elas. Ele fala que essa distância sofrerá um processo de alteração. Ela era 1,2 vezes 10 a menos 2 e vai para 0,4 vezes 10 a menos 2. E ele pede como será essa nova força. Cara, você não precisa saber qual que é o valor dessas cargas. Olha só, você vai pegar assim, ó. A distância
ela era 1,2 vezes 10 elevado na menos 2 metros. E a força era 20 newtons nessa situação, certo? Agora olha só o que aconteceu. Essa distância passou para 0,4 vezes 10 elevado na menos 2 metros. A pergunta é, qual será a força nessa situação? Bom, para você resolver, não é tão complicado assim, ó. Porque basta você ver que operação você fez com a distância para saber a operação que você vai fazer com a força. Ó, para você fazer ela passar de 1,2 vezes 10 na menos 2 para 0,4, você precisa dividir por 3, né? 1,2 dividido por 3 vira 0,4. É essa operação que você faz. Você divide por 3 esse valor para virar o outro. Então, que operação que eu vou ter que fazer com a força? Você tem que fazer a operação inversa, dividido vira vezes, pelo número ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Pronto. Teu exercício está resolvido. Se você tiver a noção de proporção, você vai ver que a sua resposta será 20 vezes 9. E 20 vezes 9 é 180 newtons. Sendo a nossa resposta a letra C, como eu deixei aqui marcado. Beleza? Pessoal, nível de dificuldade dessa questão é um nível baixo, mas veja que ele é baixo para quem conhece. Quem não conhece isso, fica boiando. Imagina você nem saber a fórmula da força. F igual a K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Imagina você não saber essas proporções. Cara, se torna uma questão difícil de você desenvolver. Mas ela, matematicamente, é uma conta que você faz que tu mata a tua questão. É você ver que operação foi feita com a distância para você saber que operação você vai fazer com a força. É só isso. E aí você encontra a tua resposta de forma direta. Legal, né? Beleza? Agora, dando uma sequência, a gente vai dar um pulinho para a nossa terceira questão da lista. A segunda é a questão mais sofisticada, eu vou deixar por último. Ele diz para você assim, ó: duas pequenas esferas condutoras feitas de um mesmo material e um mesmo tamanho possuem carga elétrica de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando de duas pequenas esferas condutoras que possuem uma carga de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, certo? Ó, perdão, eu cometi uma gafe. Duas esferas condutoras, uma com carga 2 vezes 10 na menos 6 e a outra é carga nula. Então vamos marcar aqui, ó. Nós temos uma esfera, número 1, que a carga elétrica é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. E nós temos uma esfera, número 2, que possui zero de carga elétrica, né? Eu vou até escrever por extenso aqui, ó. Zero. Certo? Aí ele comenta com vocês que elas estão localizadas a 1 metro de distância uma da outra. 1 metro de distância de uma da outra. Então, ele fala que elas são colocadas em contato. Galera, o que acontece quando você pega duas esferas idênticas e faz o contato entre elas? Quando você coloca elas em contato, você vai ter que a carga elétrica que as duas vão assumir é resultado de uma média entre as duas cargas. Ó, então a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Uma delas tem 2 vezes 10 na menos 6 e a outra tem 0. Eu vou somar essas duas cargas e vou dividir por 2. Esse cara vai dar 1 vezes 10 na menos 6 coulombs. Fechou? Fechou. Mas o que eu vou fazer com esse 1 vezes 10 na menos 6 coulombs, professor? Eu vou fazer o seguinte. Serão as novas cargas elétricas da esfera 1 e 2. Fez o contato, sublinha. Você vai juntar as cargas e vai somar elas e dividir por 2. Então, aqui agora, o que acontece aqui? A nova carga elétrica do 1 é 1 vezes 10 elevado na menos 6 coulombs. E da 2, 1 vezes 10 elevado na menos 6 coulombs. Suas novas cargas elétricas. Beleza. E aí, elas são colocadas novamente a 1 metro uma da outra. Então, elas são colocadas novamente a uma distância de 1 metro.
E a pergunta é a seguinte: após o contato para uma distância de 1 metro uma da outra, qual é o módulo da força elétrica? Aqui é uma aplicação da fórmula. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância em fator quadrático. Quanto é que vai dar isso? Ó, esse K, eu falei para vocês que vocês não precisam saber, porque ele tem que ser fornecido para vocês, tá? 9 vezes 10 na 9. Então, vamos colocar aqui. 9 vezes 10 elevado na 9. Q1 e Q2. Q1 é 1 vezes 10 na menos 6. Q2 também é 1 vezes 10 na menos 6. E ambas estão a uma distância de 1 metro uma da outra. Certo? Beleza. Galera, 1 ao quadrado é 1, não preciso fazer a minha conta, obviamente, tá? E aqui eu só faço a soma dos meus expoentes, ó. 9 com menos 6 com menos 6. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. E menos 12 com mais 9 dá 10 na menos 3. Então aqui fecha a tua conta como 9 vezes 10 na menos 3 newtons. Exercício concluído, beleza? Então veja que agora ele já está passando por um estágio um pouco mais complexo. Essa ideia de colocar em contato eu estou inserido aqui porque é muito comum nesses nossos exercícios, tá? Agora, vamos dar um pulo para a nossa próxima questão. A próxima questão, ela é uma questão totalmente teórica e rápida de a gente resolver. Ele fala assim, ó. Duas cargas elétricas são colocadas numa região onde há interação elétrica entre elas. Beleza. Elas são separadas por uma distância d. E a força de interação elétrica entre elas tem um módulo F. A pergunta é, triplicando-se a distância entre as cargas, a nova interação elétrica será como? Olha só, pessoal. Nós tínhamos uma distância D. O que a gente vai fazer nessa distância? A gente vai chamar de 3D. Por quê? Porque nós triplicamos. Nós fizemos o quê? Nós fizemos 1 vezes 3 nessa distância. Antes, nós tínhamos uma certa força, F. Qual será a nova força? Aí é bem fácil. Qual é a proporção entre a distância e a força? É uma proporção inversa e quadrática, né? Então, ó, esse cara aqui que é vezes, vira dividido. Esse cara que é 3, 3 ao quadrado, vira 9. Então, esse cara fica F dividido por 9. E essa aqui é a nossa resposta. Ele não aumenta 9 vezes, mas sim diminui 9 vezes, certo? Portanto, a nossa letra B é a resposta, como eu havia marcado aqui. Beleza? E vamos para a nossa penúltima questão de hoje. Ele fala para você o seguinte, questão número 5. Considere duas cargas elétricas, uma de 4 microcoulombs e outra de menos 5 microcoulombs, separadas a 3 centímetros uma da outra no vácuo. Elas são postas em contato, olha que legal. São postas em contato. E após isso, separadas a uma distância de 1 centímetro. Qual o sentido e o valor da força eletrostática entre elas após o contato? Então, olha só, pessoal, vamos marcar aqui um antes. Antes, você tinha um corpo A e um corpo B. E olha o valor de suas cargas. Eram, respectivamente, 4 microcoulombs e menos 5 microcoulombs. Certo? O que a gente está fazendo é colocando elas em contato. Então, vamos marcar aqui, ó. Contato. O que tu faz quando eles são postos em contato? A gente soma as cargas e divide por 2. Então, vamos lá. 4 menos 5 dividido por 2. Esse cara dá menos 1 dividido por 2. E esse cara vai dar 0,5 negativo. Beleza? Então, quer dizer que essas cargas elétricas agora são novas cargas. Vamos lá. Opa, não peguei a cor aqui. Aqui. A vai valer menos 0,5 microcoulombs. E B será
menos 0,5 microcoulombs. Isso por conta do contato. Soma e divide por 2 o valor das cargas de cada um deles. Beleza, a pergunta é, qual é o sentido da força e qual o valor dessa força? Galera, ó, veja uma coisa. Na situação final, ambas as esferas estão com cargas negativas. Isso quer dizer que você terá uma repulsão. Só de você saber isso, você já elimina um monte de alternativa, né? Você fica apenas com duas. Agora, quanto que vai ser a força elétrica? Força elétrica é K, Q1, Q2, dividido pela distância elevada ao quadrado. E aqui entra um detalhe, tá? Esse detalhe, inclusive, lá no início da minha aula tem marcado isso, ó. Muito importante. 1 microcoulomb corresponde a 1 vezes 10 na menos 6 coulombs, certo? E 1 centímetro corresponde a 1 vezes 10 na menos 2 metros. Esses caras vocês têm que manjar porque é muito comum essa mudança de unidade. Olha só como é que vai ficar a minha conta, então. K é 9 vezes 10 na 9. Aqui. Deixa eu só apagar. 9 vezes 10 elevado na 9. Q1 e Q2, a gente coloca em módulo eles. Ó, é 0,5 micro e 0,5 micro. Eu vou colocar então assim, ó. 0,5 vezes 10 na menos 6, vezes 0,5 vezes 10 na menos 6. Nosso resultado aqui todo será dividido por quanto? Ó, a gente tem que olhar que elas são separadas em 3 centímetros, são colocadas em contato e depois colocadas a uma distância de 1 centímetro. Opa, então peraí, a distância eu não vou usar 3, eu vou usar 1, que é a distância após o contato, que é o que ele está me pedindo, a força após o contato, não antes. Então eu vou colocar aqui 1 vezes 10 elevado na menos 2, só que lembre que a distância é ao quadrado. Ao quadrado. Aqui tem uma malandragem, ó. Quando tu olha para essa resposta, você consegue observar que você não precisa desenvolver toda a conta, tá? Das ordens de grandezas. Ó, por quê? Porque você vai ter aqui a tua força elétrica igual a, ó, 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Se tu pegar 0,25 e multiplicar por 9, você já vai encontrar quem? Um número que vai ter exatamente esses dígitos aqui. Claro, 0,25 vezes 9 não dá 22,5, certo? Mas dá 2,25. Então, quando você faz isso, você já consegue ver os dígitos da tua questão construídos, tá? Mas vamos lá. 0,5 com 0,5 com 0,9 dá 2,25. Certo? Só de você olhar 2,25, tu já elimina esse e considera esse a tua resposta, né? Mas, vamos fazer as ordens de grandeza, ó. 9 com menos 6 com menos 6, menos 6 com menos 6, menos 12, com 9, 10 dá menos 3. E olha lá embaixo. Você tem 1, que elevado ao quadrado vai dar 1, e 10 na menos 2, que elevado ao quadrado vira 10 na menos 4. Certo. Agora lembre-se, quando você tem um número com expoente aqui embaixo, você joga ele para cima e faz o quê? Inverte o sinal desse expoente. Você vai ter 2,25 vezes 10 elevado na menos 3 vezes 10 elevado na quarta. Aí fecha. 10 na quarta com 10 na menos 3, 10 na 1, que é 10. E 10 vezes 2,25, 22,5 newtons. Certo? Fechando essa nossa questão. E aí, a gente vai para o último caso. Veja como essa ideia de eletrização por contato ela é bem presente nas questões, né? Tá? Ele fala para vocês assim, ó. Duas esferas idênticas de carga 2 microcoulombs estão penduradas por fios de comprimentos 30 centímetros, conforme é representada a figura abaixo. O ângulo ali em cima é 90 graus. Qual é o valor da massa desses caras? Gente, esse exercício é um exercício complexo de se desenvolver, porque ele envolve o quê? Ele envolve uma condição de equilíbrio, galera. Olha só. Ele fala que esse ângulo aqui
é 90 graus. Então, deixa eu até pegar e apagar ele aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui. Não, não vou apagar ele, vou manter ele ali. Esse cara aqui é 90 graus. Certo? E aqui você vai acabar formando o quê? Um triângulo retângulo, ó. Aqui tu terás 45 graus e aqui 45 graus. Certo. Qual é o detalhe dessa nossa situação? Ele está falando que elas estão penduradas, então elas estão paradas. Então elas estão numa condição que a gente chama de equilíbrio. E o que você faz nessas condições de equilíbrio? Você identifica todas as forças que existem em uma dessas cargas e manipula essas forças. Ó, a gente vai ver o seguinte. Ele está perguntando qual é a massa dessas cargas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o peso está sendo levado em consideração. Olha aqui, ó. Ele pede para você considerar a gravidade 10. Então, eu vou, primeira coisa, representar, ó, o peso dessa carga, certo? Depois, se as duas cargas são iguais, isso quer dizer que elas se repelem. E aqui você vai ter a força elétrica de repulsão. E aqui entra o nosso detalhe. Ó, se esse ângulo for 45 graus, é o jeito mais fácil de você trabalhar com esse exercício. Quando o ângulo é 45 graus, você pode guardar que essas duas forças terão que ser iguais para poder ter equilíbrio. Guarda isso. Quando o ângulo é 45 graus, as duas forças precisam ser iguais para haver equilíbrio. Se não for 45 graus, você vai ter que usar um conceito de tangente do ângulo, tá? Mas vamos deixar para outra situação. Então, ó, por ser 45 graus aqui o nosso triângulo, a gente vai dizer que força elétrica é igual ao peso. Como que eu calculo força elétrica? Ó, opa, nossa fórmula de hoje. Força elétrica é igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Como que eu calculo o peso? Peso, aula de mecânica. Massa vezes gravidade. Aí tu fala, tá, professor, e agora? O que que eu faço? Agora você tem todos os dados para poder resolver o teu exercício. Ó, K, tu tens. Q1 e Q2, ambas são cargas de 2 microcoulombs, então tu tens também. Beleza, gravidade, tu tens, é 10. E D, professor, quanto que vale a distância entre as duas cargas? É 30 centímetros? Ele me deu 30 centímetros de distância entre as cargas? Não. Esse 30 centímetros, ó, é a medida do cateto desse teu triângulo. E o triângulo retângulo ele tem uma característica. A relação entre o cateto e a hipotenusa a hipotenusa dele é 30 raiz de 2 centímetros. Sempre que um cateto for x, a hipotenusa do triângulo retângulo, que for 45 graus, é x raiz de 2. Então, a distância você tem, só que a partir da trigonometria do teu triângulo, ó. Então, a partir da tua relação do triângulo pitagórico não, o triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus. Então aqui, se aqui é 30 centímetros e esse triângulo tem 45 graus, aqui vai ser 30 raiz de 2 centímetros, certo? E agora é só substituir. Ó, não vamos esquecer do seguinte, que eu tenho que substituir por 2 vezes 10 elevado na menos 6 coulombs, né? Porque ele está em microcoulomb. D, ó, que é 30 raiz de 2, eu preciso substituir o prefixo C do centímetro por 10 na menos 2 metros, certo? Esse 30 raiz de 2 não vai ficar feio não, porque você vai pegar o raiz de 2, vai elevar ao quadrado, vai ficar 2, vai ficar legal o teu número, tá? Então vamos lá, pessoal, substituindo aqui, então K vai valer 9 vezes 10 na 9, Q1 e Q2, 2 vezes 10 na menos 6 e 2 vezes 10 na menos 6, dividido por a distância ao quadrado. 30 raiz de 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Meu Deus, professor. Não se preocupe, vai ficar bonitinho o teu número, ó. M é quem você quer descobrir e a gravidade é 10. Beleza. Ó,
fazendo algumas simplificações aqui, a gente já vai encontrar algumas respostas legais, ó. 10 na 9 com 10 na menos 6 com 10 na menos 6, a gente já sabe que dá 10 na menos 3, a gente fez isso várias vezes, inclusive, 10 na menos 3, certo? Aqui eu vou deixar 9, 2 e 2, beleza? Que são as nossas duas cargas. 9, 2, 2, vezes 10 na menos 3. Agora olha lá embaixo. Lá embaixo eu tenho 30 que vai ser elevado ao quadrado, vai fechar 900. Raiz de 2 que vai ser elevado ao quadrado, vai virar 2. E 10 na menos 2 elevado ao quadrado, que vai virar 10 na menos 4. Beleza. Deste lado eu tenho m e eu tenho 10. Beleza. Ó, simplificando essa minha expressão, eu tenho 2 eu corto com 2, ó, 909 eu simplifico, aqui fica 1 e aqui fica 100. E agora eu vou deixar bonitinha a minha conta. Ó, vamos lá. Sobrou um 2 lá em cima. Sobrou um 10 na menos 3 ali em cima. Sobre, ó, 100 é 10 ao quadrado. Então sobrou um 10 ao quadrado aqui embaixo. E sobrou um 10 na menos 4. E aqui, 1 vezes, opa, m vezes 10. Beleza, fechou. Então aqui, ó, esse cara vai dar 10 na menos 2, que eu vou jogar para cima. Então vai ficar 2 vezes 10 na menos 3, vezes 10 na 2. Agora esse 10 que é 10 na 1, eu vou jogar para o outro lado como 10 na menos 1. Igual a m. Pronto. O que eu encontrei aqui? Então a gente vai ter 2 vezes 10 na menos 1 com 10 na menos 3, 10 na menos 4 com 10 na 2, 10 na menos 2. Igual a m. Quanto que é isso? Isso aqui está em quilos, tá, pessoal? M é igual a 2 vezes 10 na menos 2 quilogramas, tá? Se você quer em em gramas, você multiplica por 1000. Multiplica por 1000, você vai ver que vai bater as 20 gramas. Mas aqui tinha uma malandragem. Olha só, quando tu construía esses números aqui, e tu começava a simplificar, e tu via que sobrava somente o 2, você olha assim, pô, nas minhas respostas só tem um cara que tem o 2 na frente. Marcou a resposta e já matou. Então, muitas vezes isso acontece quando você está fazendo a tua questão. Às vezes você começa a desenvolver ela, tu começa a simplificar, cara. Olha o número que sobrou. Às vezes esse número que sobrou só tem um cara lá nas outras alternativas que apresenta esse número. Vai lá e marca e desesquenta lá com a questão. Vai para a próxima. Beleza? Fechando então, pessoal. Agradeço a todos a atenção. Forte abraço. É nóis e até semana que vem.